votação realizada na sessão ordinária do dia 27 de novembro de 2025 sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão extraordinária do dia 28 de novembro de 2025. Peço ao senhor primeiro secretário que, por gentileza, faça a leitura das matérias constantes na pauta do expediente da sessão. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, também principalmente a todos aqui presentes. É sempre um prazer tê-los aqui nessa Casa de Leis. Ofício número 182 de 2025 ao Executivo Municipal, prefeita Mônica da Silva Favarim, encaminhando o projeto de lei número 87 de 2025, que institui o plano de amortização para equacionamento do déficit autorial no Instituto de Previdência Municipal de Sales Oliveira, com contribuições suplementares devidas pelo município, na forma de alíquotas. Despacho à ordem do dia. Ofício número 182 de 2025, do Executivo Municipal, prefeita Mônica da Silva Favarim, encaminhando o projeto de lei número 88 de 2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Sales Oliveira, São Paulo, com o seu regime próprio de previdência social, que trata dos artigos 115 e 117 do ato de disposições constitucionais transitórias, com a redação conferida pela emenda constitucional 136, de 9 de setembro de 2025. Despacho à ordem do dia. Segue junto os pareceres das comissões permanentes de jurídico, edital de convocação número 6 de 2025, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária do dia 28 de 11 de 2025, às 15 horas, para a deliberação dos projetos de lei números 87 e 88 de 2025. Despacho, arquive-se. Passando a ordem do dia, coloca em discussão o projeto de lei 87 de 2025, que institui o plano de amortização para equacionamento do déficit autorial com contribuições suplementares devidas pelo município, na forma de alíquotas. Passa a palavra aos vereadores. Coloco o projeto de lei 87 de 2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica o projeto de lei 87 de 2025 aprovado em votação. Coloco em discussão o projeto de lei 88 de 2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Sales Oliveira, com seu regimento próprio de previdência social. Que trata os artigos 115 e 117 do ato de disposições constitucionais transitórias, com a redação conferida pela emenda constitucional 136, de 9 de setembro de 2025. Passa a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Luizinho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que acompanham nós pelas redes sociais, todo mundo que está aqui hoje no plenário. Só queria destacar, senhor presidente, e deixar aqui o meu posicionamento referente ao projeto de parcelamento, onde a gente obteve várias reuniões, onde a prefeita veio até essa casa, a prefeita também em rede social, onde a prefeita oficializou cada um de nós, vereadores, com os problemas que esse projeto poderia chegar e transtornar, e está numa situação difícil, onde hoje o servidor não receberá, como sempre recebeu, para poder pagar suas dívidas, para poder arcar com suas responsabilidades. Eu, vereador Luizinho, desde o início me coloquei à disposição para votar esse projeto lá atrás, então deixo bem claro que me coloco aqui ao lado do servidor por essa situação. A gente tem que saber que tem situações que a gente não tem que fazer política, e esse momento e essa situação desse projeto chegou nesse nível. É um parcelamento de dívida, a gente não está feliz aqui votar esse projeto, porque a gente está parcelando dívida, a gente não está ganhando dinheiro de ninguém, e a gente aqui hoje, numa sessão extraordinária, às 3 horas da tarde, votando um projeto de parcelamento. Então, funcionário, população, por mim, esse projeto já teria sido votado, me coloco aqui sempre à disposição,
E eu acredito que tem formas legais e melhores para fazer política e não fazer política com coisa séria. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Marco Aurélio Baluglio. Senhor presidente, boa tarde a todos os colegas, todos que nos acompanham, principalmente os presentes. Gostaria de começar informando aqui que o vereador Michel não está, devido a uma agenda que ele tem com um deputado, que já estava marcada há vários meses. Ele pediu desculpas por essa ausência, mas se faz necessária por esse encontro aí com o deputado. Gostaria também, assim como o colega vereador Luizinho informou, de certa forma, até passar esse recado, vou falar olhando diretamente para as pessoas que estão aqui, pedir desculpas, né, em nome dessa casa, pelo salário de vocês não estar sendo depositado na data de hoje. É algo que assim, já poderia ter sido votado, um assunto que não deveria ter sido prorrogado até essa data, e compadeço também da mesma frustração que vocês têm com esse assunto, e que não deveria ter chegado até esse ponto, né? É algo que a gente sabe que é um projeto que visa um parcelamento de uma dívida que não é da atual gestão, a gente sabe aí que vem de 2024, 2025 até agosto, e que é algo que visa um bom andamento do município, um bom andamento dos serviços públicos, sem afetar na continuidade dos mesmos. Então, me coloco também aqui à disposição e sempre ao lado de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Roberto Saia. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os funcionários, colegas de trabalho, sejam todos bem-vindos. Gostaria de estar falando também a respeito desse projeto. Tive uma conversa com a senhora prefeita há 20 dias atrás, me coloquei à disposição, tanto como vereador, como funcionário, cumprindo minhas obrigações. Quero salientar que esse projeto não é novidade nessa casa. Por dois mandatos anteriores, votei a favor. Em 2015, inclusive, o grupo político que estava na oposição votou contra o projeto e eu votei a favor. Foi rejeitado e o prefeito teve que arcar com as consequências. Passado. 2017, aquele mesmo grupo político que tinha votado contra, mandou o projeto e eu poderia votar contra. Mantive minha linha, votei a favor. E hoje, como eu disse para a prefeita naquela sala de reuniões, serei favorável. Muitas coisas são faladas, inclusive no grupo que eu estou, não prefiro nem se manifestar, porque mistura política com serviço. E o que eu posso dizer é o seguinte, sim uma dívida que não veio do mandato da atual prefeita. A gente tem que ter a responsabilidade de estar sanando essa dívida. Vou ser favorável ao projeto, vou dar condições para ela começar a trabalhar, e dentro dessa Casa de Leis tem normas, tem que passar por comissões e está dentro do prazo legal. Não cabe ao vereador Beto, não cabe ao vereador Luizinho, Fábio, etc., tá pondo o projeto. Quem decide que a hora de colocar o projeto é o presidente, no caso o senhor. Então, na ocasião, ontem você chamou para a sessão extraordinária, todos aqui concordaram com a sessão. Acho que tivesse chamado antes, a gente tinha votado antes. Eu também sou funcionário, também queria estar recebendo meu salário hoje. Então, essa é a minha opinião. Vou ser favorável ao projeto. Espero que a nova administração possa, sim, pegar o trilho do desenvolvimento, que possa fazer as coisas corretas, para não chegar novamente, daqui a um próximo mandato, estar votando isso de novo. Não sei se vou estar aqui nessa cadeira, espero não estar, porque isso aí é lamentável. Lamentável chegar, ter que sair do trabalho para estar votando um projeto que envolve tantas pessoas. Então, da minha parte, funcionário público, 22 anos, e vereador pelo meu 4º mandato, pela 3ª vez, serei favorável ao projeto. Com a palavra, vereador Fábio Henrique Borges. Boa tarde a todos. No dia 4 de novembro, a gente teve uma reunião com a prefeita Mônica, onde ela veio se apresentar, né, para essa casa. A gente conversou a respeito desses 2 projetos e, de antemão, deixei claro que eu era favorável ao parcelamento, porque a gente sabe que tem muita coisa envolvida, principalmente a questão da certidão, né, que o município precisa para firmar convênio, e a gente sabe que o ano que vem
é ano de eleição, Salles Oliveira vai ter oportunidade de firmar convênio com o governo estadual, federal, e Salles Oliveira precisa dessa certidão para isso. Então, de antemão, deixei claro que eu era favorável ao projeto. Numa reunião que a gente teve aqui nessa casa também, se eu não me engano, no dia 17, com os técnicos da prefeitura, um técnico da prefeitura deixou claro que o pagamento de novembro estava tudo ok. O que a gente precisava era votar o projeto da alíquota e a gente podia dar uma respirada quanto ao projeto da reforma. Todos os vereadores estavam aqui, sabem muito bem. Inclusive, essa semana, eu estive no gabinete da prefeita Mônica, eu e o vereador Garrincha, onde a gente questionou isso para ela e ela falou assim, ó, ele só pode estar doido, não tem de onde tirar a ficha. Aí foi aonde que eu e o Garrincha deixou claro que a gente se comprometia em votar o projeto o mais rápido possível. Então, servidores, a gente quer deixar claro para vocês que, em momento algum, a gente foi contra o parcelamento. Uma das nossas dúvidas é: o parcelamento está atrelado ao projeto da reforma da Previdência. Não adianta falar que não, porque está. Em breve, o projeto da Previdência vai estar entrando nessa casa, e a gente sabe muito bem que, se o projeto da Previdência for reprovado, o parcelamento que a gente está votando hoje cai por terra. Isso a gente tem que deixar muito claro, porque talvez o servidor, eu entenda essa questão, a gente precisa de pagamento, todo mundo conta com isso, todo mundo tem dívida, mas, no momento que chegar a reforma da Previdência, a gente vai ter que pensar muito bem sobre essa questão. Porque, senão, se a gente reprovar o projeto da Previdência lá na frente, automaticamente o parcelamento está caindo por terra. Isso a gente escutou da boca dos técnicos que vieram aqui nessa casa explanar para a gente. E uma das minhas dúvidas foi essa. Teria como mudar a redação do projeto? Não, não tem como mudar a redação do projeto. Então, uma das minhas dúvidas era essa, e tanto é que a gente estava um pouco mais tranquilo pelo fato do técnico da prefeitura ter falado que, a respeito do pagamento do mês de novembro, estava tudo certo, a prefeitura ia conseguir fazer o pagamento do mês. Então, era isso que eu queria deixar claro para vocês. Em breve, com toda certeza, vai estar chegando o projeto da reforma da Previdência, e você pode ter certeza que a gente vai ter o mesmo comprometimento, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai tentar marcar audiência pública, mas, infelizmente, a gente não pode deixar de falar isso para vocês, que um projeto está atrelado ao outro. Se a gente reprovar o projeto da Previdência lá na frente, o parcelamento que a gente está votando hoje vai cair por terra e Salles Oliveira perde a certidão que precisa para firmar convênios, tanto com o governo estadual e o governo federal. Por enquanto é só, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alan Felipe dos Santos. Mais uma vez, boa tarde a todos, pessoalmente aqui presente, a todos que nos ouvem também. Referente ao projeto citado, inclusive gostaria de parabenizar a fala do Fábio Borges, assim como todos que me antecederam, deram suas explicações e pontos relacionados ao projeto, mas o Fábio foi muito feliz em relação à preocupação, o Beto foi muito feliz quando diz que, infelizmente, se envolve política. Quero deixar aqui bem claro, inclusive, foto em Facebook, foto, esse tipo de coisa não me impressiona em nada. Estou no meu 3º mandato, se Deus quiser, finalizo ele em 2028, e aí só Deus sabe da vida da gente, mas pressão nenhuma, nem na minha vida pessoal, nem na minha vida política vai me afetar. Então, quando as pessoas já levam para um lado político que os 4, 5, 6, 7, 8, 9 vereadores são contra ou são a favor, as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado. Mas eu entendo também que é parte política, estão ganhando para isso, é normal, mas em momento nenhum algum vereador se posicionou contrário a esse projeto. Bom, vou falar por mim, mas eu acredito que pelos outros também, pelo que a gente já vinha conversando, inclusive com a prefeita aqui nessa Casa de Leis, todos os vereadores presentes se colocaram a favor do projeto. Alguns que às vezes tinham alguma ressalva, alguma pergunta. O Fábio foi muito feliz. Inclusive, Fábio, gostaria que você pegasse uma parte da minha fala e lesse no projeto, que eu acho que você grifou, a questão que o projeto atrela realmente a previdência do funcionário público. Se você pudesse fazer esse favor.
a parte que fala onde cumpre ressaltar que a adesão ao parcelamento está condicionada à adequação do regime próprio de previdência social à emenda constitucional 103/2019 e à instituição em vigência de regime de previdência complementar, assegurando que a regularização financeira caminhe alinhado com a sustentabilidade estrutural do sistema previdenciário. Fábio, muito obrigado. E realmente, porque demorou para votar, porque segurou, isso faz parte da política, é normal. Teve o presidente aqui nessa Casa de Leis que demorou 89 dias para pôr um projeto para votar. Não me preocupa. O que preocupa é realmente a gente entender o projeto, mostrar o projeto principalmente para os servidores, né, que faz parte dos servidores, e como o próprio Fábio disse, em breve, eu acredito que nos primeiros meses do ano, o projeto da Previdência chega nessa Casa de Leis e a gente vai voltar a discutir, porque como o próprio disse, ele reprovado, ele cai esse projeto que a gente está votando hoje por terra. Então, que os servidores tenham essa mesma garra, essa mesma vontade de luta pelos seus direitos, porque a gente vai estar aqui nessa Casa de Leis, principalmente como vereador, para ajudar, para minimizar os problemas da Previdência, que a gente sabe que traz. Então, é basicamente isso. O projeto do parcelamento, como o próprio Luizinho disse, é uma infelicidade, né? A gente está tendo que parcelar dívidas, mas se assim for necessário, né, terá o meu voto favorável também, tendo em vista a preocupação com a nossa cidade. Como o Beto disse, a gente está dando maneiras da prefeita trabalhar de forma mais confortável, não só para o servidor público, a gente espera que ela trabalhe para a cidade como um todo, como muitas coisas boas que vinham acontecendo continuem, e que ela coloque também a cara dela na administração para que coisas boas continuem acontecendo. Então, essa nada mais do que uma possibilidade maior que isso aconteça. E, com certeza, pensando dessa forma, seria favorável. Com a palavra, vereador André Luiz Brazão. Boa tarde a todos. Como servidor público e fazendo parte recentemente da política, eu nitidamente, quando vi o projeto, imaginei que todos fossem favoráveis. Não vi dificuldade nenhuma nesse projeto. Imaginei que ele entrasse em votação na nossa última sessão. E como o Borges citou, né, um dos projetos, ele era essencial, ele teria que ter sido votado já, para que hoje a gente não tivesse a população, os servidores aqui na nossa casa, para cobrar algo que já poderia ter sido resolvido de forma muito simples. Esse projeto aqui, ele não dá nenhum grau de dificuldade. Nós vamos ter dificuldade no próximo projeto, que, como vocês colocaram, ele tem uma parte de vínculo aqui. E esse projeto ele precisa ser muito discutido, que é sobre a Previdência, sobre a nossa aposentadoria futura. Esse sim, esse nós vamos demandar tempo, nós vamos ter que fazer audiências, trazer o servidor para participar. Só que esse projeto que está chegando aqui para a gente hoje, de forma extraordinária, eles já poderiam ter sido resolvidos, pelo menos um deles. E isso não aconteceu. E o tempo, nesse caso, ele fez a diferença para muita gente, que vai passar um final de semana que poderia ter algum recurso, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar no próximo, porque muitas pessoas vão passar o final de semana sem ter um mínimo. E gostaria que essas pessoas fossem melhor representadas. Eu me sinto envergonhado de ser vereador e estar votando isso aqui hoje, com muita gente sem ter um dinheiro do final de semana. Por enquanto é só. Peço dispensa para fazer uso da palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de falar e começar pegando um gancho na fala do André. Eu concordo em partes, mas eu, como presidente, a gente que está aqui nessa cadeira tem um peso. E a gente vai acertar, na maioria das vezes, e a gente também vai errar. Confesso que quando eu coloquei os primeiros projetos no início do ano, com uma certa correria, uma certa pressa, e de antemão eu peço desculpa para todos vocês que estão aqui,
que eu acho que quando a gente acerta, é legal, tudo, mas quando a gente erra, é legal também de a gente chegar aqui e reconhecer o erro. E quando chegou o projeto aqui, dia 3 de novembro, e ninguém aqui dos 8 vereadores, Michel não está presente, sabe que eu tratei com seriedade, que a gente conversou com o pessoal, foi procurado pela comissão, que a gente teve uma reunião com a prefeita e todos os vereadores para entender o projeto, porque realmente eu não sabia do projeto antes. O projeto chegou aqui dia 3 de novembro. E, inclusive, com o pessoal de finanças, junto com o Alex do Instituto, onde eu também fui procurar saber. E hoje, não é só a questão do parcelamento. Hoje tem a questão da alíquota. Está todo mundo focado no parcelamento, mas a gente tem que falar também da alíquota, que hoje fixa esse restante de ano em 5%, o ano que vem 10%, depois ela fixa até 2058 em 16%. E quanto à questão do pagamento dos servidores, teve a fala aqui, sim, do pessoal da parte técnica da prefeitura, que o salário agora estava garantido. Teve a fala aqui dentro, para todos os vereadores. Então, vale ressaltar, o projeto chegou dia 3 aqui, tratei com muita seriedade, e inclusive dou liberdade para qualquer um falar com a prefeita, se eu não tive tratativas quando me ligou, eu sempre atendi e sempre me coloquei à disposição. E desde o início, me coloquei à disposição a votar pela nossa cidade. Outra coisa que foi muito falada aqui foi a questão da reforma da Previdência. Quando esse projeto chegou aqui, eu acredito que tem alguns servidores, não estou vendo, acho que o próprio Felipe Paulino fazia parte da comissão, e sabe o quanto que eu tratei com seriedade esse projeto. E a gente sabe que a hora que chegar, esse projeto tem que ser tratado com muita seriedade. Por quê? Vai impactar na vida dos servidores. Vai impactar e muito. Tem que deixar isso claro. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, com o parcelamento, a reforma da Previdência tem que passar, senão a gente perde o parcelamento. É isso que a gente tentou explicar, que a gente tentou falar. Eu não estou aqui não, gente. Não estou aqui para segurar projeto não, e nem para prejudicar vocês. Eu posso ter errado, posso. Mas eu falei, é com os erros que a gente aprende. É com os erros que a gente aprende e que a gente começa a olhar para frente. Então, quem sabe, dou liberdade para cada vereador aqui, se o presidente não tratou o projeto com seriedade, com muita seriedade, e me colocando a favor do projeto. Coloco o projeto de lei 88/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica o projeto de lei 88/2025 aprovado em votação. Não havendo mais matéria a ser discutida, agradeço a presença de todos, sob a proteção de Deus. Declarei encerrada a presente sessão.